Pronto. Está gravando, agora eu vou para... Desligar aqui desligar esse... Sim, vamos lá. Ó, isso aqui é o livro que a gente... deixa eu dar um zoom aqui, melhor. Que a gente viu. A gente já viu o capítulo 1, que é explicando o início do MATLAB. O capítulo 2, que é mexendo com vetores e matrizes também, deixa eu ver. E matrizes, vetor e matriz, que são arrays. Aí o capítulo 3 foi operações com arrays, né? Operações com vetores e matrizes. Aí aqui a gente aprendeu a mexer com o script, salvar. Aí fazer um gráfico 2D. Aí depois a gente aprendeu a programar propriamente dito, que é a parte mais chata do curso. Aprende a mexer com if else, o for, o while, aquele negócio todo. Certo? Agora, depois a gente aprendeu a criar funções. Daí pronto. Isso aqui já foi... Aí na aula passada a gente estudou polinômios, iniciou o que é um polinômio, raiz de um polinômio, somar, multiplicar, dividir polinômio, que é calcular a derivada de polinômios. E depois disso, foi a aula anterior, a aula passada, que foi ajuste de curvas, que eu deixei gravado para vocês. A gente aprendeu como ajustar um polinômio usando a função polyfit, certo? E hoje vamos estudar interpolação. Teoricamente, depois de interpolação, senhores, eu vou ver o que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu vou pensar em resolver equações de uma variável, encontrar o mínimo e o máximo de uma função. Agora, integração numérica, eu não sei se eu vou ensinar vocês, que vocês não estudaram integral. Estudaram integral já? Ainda não, né? Só estão em derivada, né? Estão me escutando, senhores? Sim, a gente está sim, em professor. ainda. Só estudamos derivada, essa outra aí não. Pois é, então eu não vou ensinar integração numérica, infelizmente. Eu não vou ensinar integração numérica. E aí daí termina, sabe? O que eu posso, talvez, falar um pouco de fazer um plot 3D aqui, só para brincar com vocês. E talvez um pouquinho de matemática simbólica, mas tradicionalmente eu só ensino até aqui. Até aqui, uma coisa ou outra, e termina o assunto. Que é o que a gente precisa mais ou menos. Então, o que vai cair na prova mesmo vai ser essa parte de polinômios, ajuste de curva e interpolação. E talvez eu possa pegar uma outra aplicação aqui disso aqui e fazer. Mas aí termina o assunto, termina o livro. Certo? No caso, vamos para a página... Interpolação. Vamos para a página 274. Deixa eu ver onde é que eu encontro essa página em algum lugar aqui, meu Deus. Onde é que vai para buscar isso? Aqui. 274. Isso. 274. Sim, começar do início para a gente dar uma lembradazinha. Pronto. Polinômios, ajuste de curvas e interpolação. A gente viu o que é um polinômio. A gente viu como calcular, encontrar o valor de um polinômio num certo valor, que é o polival. A gente viu como calcular, fazer o gráfico do polinômio, plot, né? Encontrar a raiz do polinômio, é só usar a função roots do polinômio. Não esqueça que o polinômio a gente define como sendo um vetor. Aí a gente viu também encontrar o polinômio, eu dou as raízes, eu encontro o polinômio, que as opções são poli. A gente aprendeu a somar, multiplicar e dividir polinômios, teoricamente. Não vamos a isso, então, mas é só mexer com operações com vetores, na prática. A gente também, multiplicação polinômio, usar conv, de convolução, deconvolução, que é divisão, derivadas, que é o collider. Pronto, isso aí, eu nunca usei isso na minha vida. Aí, na aula passada, que foi gravada, foi ajuste de curvas. Que eu falei mais ou menos, o ajuste de curvas mais tradicional seria mínimos quadrados, que é ajustar uma reta. Ajustou uma reta, que é encontrar uma reta que tiver o menor erro, o menor resíduo, o erro quadrático, né? O menor erro quadrático. É que a gente chama de ajuste de mínimos quadrados, ou quadrados mínimos, certo? Aí aqui a gente ajusta uma reta, que dá uma tendência das curvas. Mas a gente viu também que aí mostra a função, a gente deriva igual a zero, porque o ponto onde esse erro é o menor é um problema de otimização. Deriva igual a zero, que são as derivadas parciais, você estuda isso em cálculo de várias variáveis, é o gradiente igual a zero.
E depois a gente usa um comando que faz isso automaticamente, que é o comando polyfit. No comando polyfit você encontra um polinômio, que são os coeficientes do polinômio. Aqui são os coeficientes do polinômio dos dados, que é os coeficientes do polinômio. E isso aqui você vai ter os valores de x e aqui os valores de y. E n é o grau do polinômio. Certo? Se eu quero um polinômio de grau 1, eu boto n igual a 1. Polinômio de grau 2 e assim vai. Polyfit, você ajusta um polinômio. Se eu quiser ajustar uma reta, eu boto n igual a 1. Tá claro, senhores? Aí tá aqui, eu tenho esses pontos aqui. Se eu ajustar uma reta, n igual a 1. Se eu ajustar uma parábola, n igual a 2. E assim vai, eu vou ajustando. Ó, n igual a 3, eu já fico isso aqui. N igual a 4, o polinômio de grau... Opa, grau 5 e grau 6. Porra, o polinômio de grau 6 foi o que ajustou melhor. É. Ficou quase interpolação, literalmente. Porque ajustar não significa passar pelos pontos, é o menor erro possível. Pois é. Então, aqui é um exemplo. Eu boto o vetor de x, o vetor de y, aí eu boto P é o polinômio de x, y, e aqui é o grau do polinômio, 3. Depois que eu encontrar esse polinômio P, que são os coeficientes, aí eu faço o gráfico desse polinômio, que eu faço o quê? Eu pego aqui um range de x, que eu chamo xp, de 0,9 a 9,5, eu encontro os valores desse polinômio nesses pontos xp, que é o polival desse polinômio p no xp, aí eu fico com vetores de x e vetores de y. E eu vou plotar o x e o y, que são os pontos, eu boto numa bolinha, e eu ploto o xp e o yp. Quando eu fizer isso aqui, eu vou ter exatamente o gráfico dos dois ao mesmo tempo. Cadê o gráfico? Na verdade, esse gráfico aqui vai ser exatamente esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico aqui. Eu tenho o polinômio de grau 3. Ó. Certo? É esse aqui. Se eu colocar esse mesmo código para n igual a 6, por exemplo, que aqui é um 6, aí eu vou ter o outro gráfico, que seria esse aqui. Certo? Pronto, foi a aula passada, usar o polyfit. Só que o polyfit. Só que para isso temos outro problema. Às vezes a gente precisa ajustar outras funções que não sejam retas e polinômios. A gente pode ajustar, por exemplo, a função potência, função exponencial, uma função logarítmica e uma função recíproca. Eu nunca usei isso na minha vida. É tipo uma função racional. Se eu quiser usar os meus dados que ajustem algum dessas funções, eu consigo usar o polival. Como? Eu transformo todas essas aqui em retas. Como é que eu transformo um logaritmo numa reta? É só pegar e eu transformar essa equação. Se eu transformar essa equação, aí eu consigo enxergar ela como sendo uma reta. Aí, toda reta é da forma mx mais b. Aí eu faço uma transformação, por exemplo, essa função aqui, y igual a b vezes x elevado a n. Eu calculo o log dos dois lados. Quando eu calcular o log dos dois lados, eu vou ter essa equação aqui. Ó. Aí eu tenho os meus dados vão ser uma reta, que vai ficar o m é o coeficiente da reta, o n, o log de b é o coeficiente da reta aqui. E o ln de x é a variável, podemos dizer assim. Então eu consigo usar o polyfit como se isso aqui fosse uma reta. Certo? Por exemplo, aqui, ó. A função potência, eu uso o polyfit. Os meus dados x, eu boto log de x. Os meus dados de y, é log de y. E eu boto uma reta. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar ajustando essa função potência. E aqui. Cada um desses casos eu consigo usando isso aqui. Certo, senhores? É basicamente isso, foi da aula passada. Aí mostra exemplos como fazer isso. É bem interessante, vale a pena vocês brincarem. Eu vou cobrar bastante esse assunto, que é um assunto importante. E é fácil de fazer. E também tem o interpolador, que é o interp1. Interpolar pontos. Certo? Beleza, então. Agora vamos continuar a continuação do assunto, que seria... Ah, já terminou? Ah, não, interp eu vou ensinar hoje, né? Interpolação, né? Eu sou doido, ó. Ah, falta interpolar. Deixa eu voltar aqui, interpolação. Alguém tá falando alguma coisa? Pronto, a aula de hoje é essa daqui. Não levantou a mão, professor. Pode falar. Quem é que falou? Foi sem querer. Ah, tá. Beleza, então. Então, a aula de hoje é a interpolação. Vamos lá. Interpolação é a estimação de valores entre os pontos, os dados dos pontos.
O MATLAB possui umas funções de interpolação que são baseadas em polinômios, o qual serão descritas nessa seção. E as transformações de Fourier, o qual está fora do escopo desse livro. No interpolação unidimensional, cada ponto possui uma variável independente x e uma variável dependente y. Na interpolação bidimensional, cada ponto possui duas variáveis independentes, x e y, e uma variável dependente z. O que ele está querendo dizer aqui? Vocês têm alguma dúvida sobre as coisas que eu falei antes de entrar no assunto? Não, tá de boa. Tá de boa, né? Então, deixa eu tentar desenhar aqui uma coisa. Certo. Ixi, Maria, deixa eu ajeitar aqui esse negócio aqui, meu Deus do céu. Falta configurar. Eu esqueci de configurar a minha caneta, viu, senhores? Desculpem aí que aí eu não tá apagando com a caneta. Ó, imagine se eu tenho esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. E eu quero interpolar. O que é interpolar? É encontrar um polinômio que passa exatamente por esses pontos aqui, ó. E se encontrar esse polinômio aqui, senhores, por exemplo, vamos dizer que esse ponto aqui é 1, esse ponto aqui é o 2, esse ponto aqui vamos supor que seja o 4, e esse ponto aqui é o ponto que pode ser o 5, por exemplo. O 6, para ficar mais... querendo apagar e não consegui, isso é uma droga. Esqueci de configurar a caneta, que eu reinstalei tudo e esqueci de configurar a caneta. 6. Então, vamos supor que essa imagem aqui é 1, essa imagem aqui sei lá, é 3, essa imagem aqui é 4, essa imagem aqui seria 3,5. Certo? Agora eu pergunto a vocês, esse polinômio vermelho, eu sei quem é a imagem de 3 pelos pontos, preto. Por esses pontos aqui. Eu sei quem é a imagem de 3, eu sei quem é. Esse 3, quem é a imagem dele? Pelos pontos, preto. Eu tenho essa informação? Não. Eu sei que a imagem de 1 é 1, a imagem de 2 é 3, a imagem de 4 é 4, a imagem de 6 é 3,5. Mas eu não sei quem é a imagem de 3. Como é que eu faço para ter essa informação, senhores? Vai aproximar, né? Pois é, tem várias maneiras de resolver. A média, não, professor, do 2 e o 4 aqui, que no caso, não, do 2 e o 6, que no caso é o 3,5 e 4, ele está aproximado no meio dos dois. Eu posso literalmente fazer retas aqui, né? Eu posso literalmente encontrar uma média aqui, assim, fazendo aqui, ó. Uma reta aqui, né, não? Várias retas aqui. Não tá aparecendo, não, é reta. O senhor tá desenhando. É que tá muito clarinho. Deixa eu aumentar aqui esse negócio. Deixa eu botar aqui, aumentar esse negócio aqui. Botar aqui uma cor aqui diferente. Vermelho. Não, vermelho já tem, Márcio. Deixa eu botar aqui um negócio aqui. Tá travando tudo aqui. Meu Deus do céu, o que eu fiz com esse computador? Mas eu vou botar uma cor aqui diferente. Eu vou botar verdinha e vou botar o tamanho 10. 15 é muito. 10. Pronto. Tá aqui. Agora eu vou fazer Eu posso pegar literalmente uma reta aqui, ó. Uma reta aqui, estão vendo? Uma reta aqui, uma reta aqui. E fazer um agrupamento por retas. Eu poderia fazer isso. E não deixa de ser interpolador parcial por etapa. Como é isso aí? Literalmente, daqui para esse ponto, eu encontro uma reta que vai daqui até aqui, encontra uma reta que vai daqui até aqui e uma reta daqui até aqui. A menor distância de 2 pontos é uma reta? É. Então, literalmente, eu consigo fazer isso isso aqui não deixa de ser um interpolador. É um polinômio dividido em vários pedaços de retas que formam um polinômio. Certo? Só que isso aqui é um interpolador muito bruto, muito grosseiro, concordam? Mas, literalmente, eu resolvo o problema aqui. Eu, literalmente, encontro um ponto aqui que vai estar mais ou menos no meio, que é o ponto médio, que alguém comentou isso. É só pegar o ponto médio, professor. Pronto, o ponto médio seria a reta.
Ou então, se você quiser melhorar isso aqui, você não usa uma reta, você usa um polinômio mais suave, um polinômio de segundo grau, terceiro grau. Então, eu posso escolher um tipo de interpolador aqui que seja isso aqui mais suave ou mais grosseiro. Tá claro? Entenderam isso? Beleza. Beleza, então. Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Quando você interpola, você literalmente consegue descobrir os valores que estão entre um ponto e outro. Você consegue descobrir qualquer valor que está entre um ponto e outro. Isso acontece aqui, é a interpolação unidimensional, que você está interpolando uma função simples. E se eu quiser interpolar uma função bidimensional, vocês conseguem enxergar uma função bidimensional? Alguém sabe dizer o que é um exemplo de função bidimensional? 2D? Sim? Não, 2D já é isso aqui. Aqui é 1D, né? 2D, tudo bem, pode ser 2D, diga. O que seria? É a lá com 3 eixos. Um exemplo. Um exemplo? Que chato, não estou em aula. Seu alunão. E aí? Isso aqui é o quê? 2D. 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 Isso aqui é um exemplo de função bidimensional. Uma imagem. Cada bloquinho desse aqui, senhores, cada bichinho desse aqui é um número. É uma cor. Uma cor. Se fosse colorido, uma foto, colorido. Então, eu consigo enxergar isso aqui, senhores, de tal forma que eu consigo literalmente, se a minha imagem for bem grosseira, eu consegui literalmente suavizar isso aqui e a minha imagem ficar assim, por exemplo, ó. Ficar mais bonitazinha. Vocês conseguem imaginar como é que faz isso no computador? A pergunta é, tem como fazer isso? Interpolando. A maneira mais simples de fazer isso é interpolando. Mas, professor, é só usar o Photoshop, mas vocês têm que entender que esse software que existe por aí, que já você vê tudo pronto, é matemática que está por trás. Ou vocês estão pensando que a gente chega lá e, computador, faça isso? Não. Você vai ter que programar a função que faz isso. Por isso que a matemática, a matemática é uma ferramenta importante na computação. Certo? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para esse bicho, ele vai ficar ligando toda hora, bicho. Professor, eu ouso falar que Tô em a aula, matemática é muito importante na programação. Estou em aula. Rapaz, quando você fala que é mais importante, passa um tom de querer ser a melhor de todas, sabe? A matemática, a gente não pode desprezar nada, não. Antigamente, quando eu era professor de matemática, eu desprezava muito as áreas de humanas, sabe? E aí eu acabava... Hoje eu percebo a desgraça que é a gente não valorizar o ensino de história e geografia, e história principalmente. Aí você vê um monte de retardado falando bem da ditadura militar, falando bem do nazismo, falando bem de um monte de coisa, até gente acreditando que a Terra é plana. Então hoje, como ensino, eu evito, hoje eu percebo a desgraça que o culpado... Diga. Inclusive, parece que hoje morreu um dos maiores terraplanistas que tinha na internet. Quem era? Olavo Carvalho? Não, é um bizonho aí que aposto que ele nem se vacinou, né? Eu sei que o médico, ele não queria... Ele tava sem enxergar, aí foi fazer exame de vista, aí tipo, não deu problema nenhum de vista. Foi um negócio assim, o médico de olho disse que não tinha problema no olho. Aí ele foi, não queria ir pro neurologista, foi à força, mas não quis tomar o remédio que o cabo passou. Aí, então, pronto. Darwin fez o serviço dele. Morreu só nas manhãs, sem tomar remédio. Tá bom, deixa lá, ele já morreu acreditando, deixa lá ele acreditar agora. Ó, isso aqui é uma função de várias variáveis, senhores. Já tem uma função f de z igual a f de xy. Você literalmente vai ter um domínio aqui, vai ter um ponto, um valor de x e um valor de y, um valor de x, um valor de y. E aqui você tem uma imagem, que é um ponto aqui em cima, que é o f de xy. Isso daqui é um exemplo de função de várias variáveis, e você pode literalmente, se essa função for grosseira... Eita, toda vez eu quero apagar, meu Deus. Como é que eu faço para configurar isso aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui, senhor. Eu estou com preguiça dele. Toda vez eu fico digitando aqui. Deixa eu ver. O Acom.
aparece. Por que não aparece? W. Só um minuto, senhores. Eu instalei tudo novamente, eu esqueci de configurar a caneta. É chato. Cadê o W? Não, era para ter o Wacom aqui. Eu não instalei. Que droga, bicho. O Wacom tá aqui. É executável. Eu já instalei esse negócio, mas tá bom, deixa para lá. Deixa para lá, senhores. De qualquer forma, deixa eu ver se eu consigo apagar com o de cima aqui. Não, de baixo. Não, na caneta não tá dando problema. Tá, o mouse funciona. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Senhores, só um minutinho aqui. Só um minutinho. Era minha mãe, eu tinha que atender, senão ela podia ser uma coisa urgente. Sim, vamos lá. Voltando aqui ao que eu estava falando. Sim, aí essa função pode ser uma função formada só por pontos. Só por pontos mesmo. Só conjunto de pontos. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? E esses pontos, e eu não sei, por exemplo, quem é o ponto que está nesses pontos vazios, eu não tenho informação. Como é que eu faço para descobrir essa informação aqui? Ó? Esse ponto aqui que não tem esse dado, esses pontos pretos aqui, eu não tenho. Eu vou ter que interpolar, eu vou ter que encontrar um polinômio bidimensional que ajuste esse conjunto de pontos aqui. Aí eu uso um polinômio bidimensional. Tá claro? Mas a gente vai aprender hoje a fazer interpolação unidimensional. Mas a mesma função que faz unidimensional, eu consigo fazer uma coisa bidimensional. Tá certo? Entenderam, né, senhores? Sim, professor. Então, vamos lá. A interpolação unidimensional. Ó, se dois pontos de dados existem, os pontos podem ser conectados com uma linha reta. Os pontos que podem ser conectados com a linha reta é uma equação linear, ou seja, um polinômio de primeira ordem. Um polinômio de primeira ordem pode ser usado para estimar valores entre os pontos. Como foi discutido nas sessões anteriores, se 3 ou mais pontos existem, um polinômio de segunda ou terceira ordem, que passa através dos pontos, pode ser determinado e, então, ser usado para estimar valores entre os pontos. Só está falando besteira aqui. Então, aquilo que eu estava falando, que se eu tiver esses pontos, eu consigo interpolar fazendo retas. Eu consigo encontrar a equação da reta que passa aqui, que passa aqui, que passa aqui, por exemplo, usando essa relação aqui. Ó. Mas a gente não vai, como é que se diz? Não vai implementar isso aqui. A gente vai usar uma função pronta do MATLAB que já faz isso, que é essa função aqui, interp. O que é interp? Você vai ter uns conjuntos de... Deixa eu mudar. Travou. Chegou até a apagar um pouco, tá vendo? Deixa eu pegar aqui outra cor, vermelho. Por que não tá aparecendo, meu Deus do céu? Tá. Não tá apagando não, essa... Deixa eu botar aqui o apagador aqui, que é melhor. Cadê o apagador, Márcio? É esse aqui. Chama no Ctrl Z, professor. Não, tem um apagador aqui, que esse negócio está todo desconfigurado depois que eu reinstalei. Pronto. Aqui, interp, você tem aqui. Você vai ter uns conjuntos de X, os conjuntos de Y. Certo? Aí, depois que você tem o X e o Y, você quer encontrar, você dá uns conjuntos de X que você quer encontrar a imagem pelo polinômio. Você dá uns conjuntos de X que você quer encontrar, que você tem, né? Aí você encontra o Y, que está interpolando o X e o Y. Como assim, professor? Deixa eu tentar explicar aqui de uma forma mais simples. Ó, deixa eu pegar de novo, meu Deus do céu. Deixa eu pegar... Apagou. Deixa eu pegar azul, não, preto aqui, pronto. Ó, imagine que eu tenho isso aqui. Eu tenho esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Então, você tem... tá muito grosso isso. Você tem um valor de x1 aqui, você tem um x2 aqui, você tem um x3 aqui, e você tem um x4 aqui, certo?
Então, você tem um vetor de x. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos dar um valor qualquer. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. E aqui é a imagem desses pontos, os pontos de y. Aqui pode ser 1, aqui pode ser, sei lá, 2 e aqui é 1,5. Certo? E esse aqui também é 2. Então, vocês concordam que você tem um vetor de x, que é 1, 2, 3, 4, e tem um vetor de y, que é 1, 2, que é a imagem de 2, a imagem de 3 é 2 também, e a imagem de 4 é 1,5. Tá claro? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Estou sim, professor. E eu quero saber esses pontos aqui, que é a imagem desses pontos que estão em vermelho, por exemplo. Como é que eu encontro esses pontos que estão em vermelho aqui? Eu não sei. É uma informação que eu não tenho. Aí você tem que dizer que pontos são esses. Eu tenho que dar um valor de... Epa, meu Deus do céu. Deixa eu apagar, está muito grosso. De novo, Márcio. Que droga, meu. Eu para ter feito isso antes. Acabou com minha aula, isso, mas tudo bem. Deixa eu ver. Tá bom. De qualquer forma, eu vou ter que ter uns valores aqui intermediários aqui, que eu não sei. Vou ter que encontrar esses... Eu dou esses valores de x que estão aqui, ó. Esses aqui. Eu dou esses valores de x, que aqui eu faço encontrar, só dá valores que estão nesses valores. E eu quero encontrar a imagem desse aqui, essa imagem aqui, essa imagem aqui, essa imagem aqui, a imagem desse outro vermelho aqui, ó, eu não sei. A imagem desse ponto aqui, eu não sei. Como é que eu faço para encontrar esses pontos, as imagens dos pontos vermelhos que eu acabei de colocar? Eu uso a função interp. O x é os valores de x, 1, 2, 3, 4. O y é o vetor 1, 2, 2 de novo e 1,5. O xi são os pontos que eu quero interpolar, que no caso é 1, 1.1, 1.2, 1.9, 1.5, 1.9, sei lá, 2.1, 2.2,5, 3.2, 3,5, vocês estão entendendo? São esses pontos que eu não sei, que é o xi, ó, esse xi aqui. E esse método é que tipo de interpolador eu quero. Tem um interpolador mais simples, que é esse aqui, deixa eu mostrar. O interpolador mais simples é o nearest, que é basicamente a reta, essa reta aqui, reta simples. Várias retas, que é os pontos, o ponto mais próximo, a curva mais próxima entre os pontos. Seria uma reta. É o mais grosseiro de todos. Eu não uso esse comando, não. Aí tem o linear, que é interpolação linear, e spline. O que eu uso melhor é spline, ou então esse aqui. Mas o spline é o melhor que tem na minha cabeça. É o que eu uso sempre para fazer minhas coisas. Spline, que é a spline cúbica. Vocês sabem o que é spline? Alguém já ouviu falar do termo spline? Spline é um polinômio do terceiro grau. É um polinômio do terceiro grau. Então, eu estou interpolando usando um polinômio do terceiro grau, spline cúbica. Basicamente é isso. Então, o que eu faço? Eu vou mostrar esse exemplo aqui que eu acabei de inventar. Esse exemplo que eu vou fazer no octavo. Espero que... Opa, está travando tudo, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, vamos criar aqui. Tá tudo doido, senhor, tá tudo maluco. Deixa eu ver aqui. Contatos. Cadê? É documentos. Documentos. Tá vendo? Tá nem aparecendo. Ah, sim. Aí tem que ir MATLAB. Em algum lugar tem MATLAB. Deixa eu clicar no M. Tá aqui. E aqui também vou ter que mudar isso aqui para cá, meu Deus. Documentos. Ah, já foi. Pronto. Agora eu vou criar aqui o meu script. Então, Ctrl+. Vou puxar mais para cá. Vou botar o CLC. O clear. Agora eu vou botar o vetor X. O vetor X que a gente viu, quase agora que era o vetor 1, 2, 3, 4, não era? Acabei de inventar. O Y era a imagem desses pontos. Eu vou lembrar mais ou menos. Eu acho que era... Não lembro mais. Era professor. 1, 2, 2 e 1,5, né? Isso.
Era 1, 2, 2 e 1,5. Se vocês quiserem ver como seriam esses gráficos, eu vou botar o plot. Plot. Aí eu boto x, vírgula, y, e eu vou botar uma bolinha, só para vocês entenderem aqui. Cadê? Ó, uma bolinha. Pronto. Se eu rodar isso aqui, eu vou ver só os pontos, só os dados que eu quero. Eu vou executar isso aqui. Eu rodei o Octave agora, senhor. Espero que não vá dar problema. Quer dizer, eu instalei, eu tinha instalado agora. É a primeira vez que eu estou usando. Depois que eu reinstalei tudo. Eu fiz isso porque meu MATLAB não tava abrindo. Aí eu tive que instalar tudo novamente. Ó, tá vendo? Aí tá travando. Meu Deus do céu, isso é uma droga. Isso começou depois que eu inventei de instalar uma máquina virtual nesse computador para fazer uma atividade lá de uma disciplina que eu estou fazendo à distância, lá de Big Data, o computador não aguentou. Vamos voltar aqui. Quando aparecer, a gente vê isso. Então, como eu disse a vocês, interp, uso o comando interp, xy, xi, e eu boto o método spline, por exemplo. Aí eu vou ter os pontos yi. Depois que eu tiver o xi e o yi, aí eu consigo plotar os pontos em questão. Que é o exemplo desse aqui. Ó. Um exemplo aqui, ó. Interpolação. O seguinte conjunto de dados, os quais são pontos da função f de x igual a 1,5x cosseno de 2x, ou seja, são os pontos dessa função aqui. Já está dando a função, né? Já dá a função. Use interpolação linear, spline e p-chip, os métodos de interpolação, para calcular os valores de y entre os pontos. Construa um gráfico para cada método de interpolação. Na figura abaixo, os pontos. Plote a função e a curva correspondente. Então, aqui são os pontos. Esses pontos foram tirados dessa função aqui. Isso é só para confirmar. Então, aqui não é um polinômio, né? É uma função 1,5x cosseno de 2x. Pronto, eu tenho esses dados aqui. Aqui é o valor de x, aqui é o valor de y. Agora eu vou pegar os valores de x, que vai de 0 até 5, tá aqui, ó. De 0 até 5, x, já está dando o vetor x. O vetor y é 1, menos 0,62, menos 1,47, 3,24, 0,73 e menos 6,37. Tá aqui os valores de y. Deixa eu ver se já apareceu o negócio. Já apareceu aqui. Pode. Ó, não tá, é porque eu inventei, né, senhores? Mas tá aqui. O primeiro ponto é esse aqui, ó, 1 em 1, tá vendo? 1 em 1 tá aqui. Depois o ponto 2 e 2, que é esse aqui. Aí 2 e 2, depois 3 e 2 e 1,5, tá vendo? Só esses pontos. Agora vamos interpolar. Quando interpolar vai ficar melhor. O que que eu faço? Eu vou encontrar pontos intermediários. Eu vou apagar isso aqui por enquanto, certo? Os pontos intermediários eu vou chamar xi. Xi, eu vou colocar uns pontos entre 1 e 4, tá certo? Vamos colocar de 1, vamos pegar os pontos de 1 até 4, intervalo de 0,1. Pode ser? Pronto, aqui são os pontos que eu estou querendo interpolar. Agora eu vou encontrar o yi. O yi vai ser quem? Eu não sei quem é o yi. É a imagem desse polinômio aqui. Tem que ser um polinômio que passa por esses pontos aqui. Então, eu uso o comando interp 1, a parêntese. Aí eu coloco o x, que é o x que eu tenho, o y, que é o y que eu tenho, e o xi que eu quero interpolar. Depois eu coloco o método que eu quero. O método que eu vou colocar é spline. Fecho. Alguma dúvida sobre isso aqui, senhores? Alguma dúvida por enquanto? Agora eu vou executar. Já executei. Eu suponho que vai aparecer o y em algum lugar. Deixa eu ver aqui, editor. Tá travando tudo. Tá rodando. Tá travando. Isso é uma droga. Que merda eu fiz aqui, Márcio. Janela de comandos. Tá aqui, ó. O y tá aqui. São os pontos que eu encontrei, interpolado. São esses pontos aqui. Já encontrou. E agora eu faço o quê? Já encontrei o y e agora eu vou plotar. Plot. Primeiro eu vou plotar o ponto xy, os pontos xy. X, vírgula, y, vírgula, eu vou botar uma bolinha aqui.
Esse aqui é o primeiro plot. Eu poderia botar o hold on, ou então botar agora o xi, vírgula, yi. E eu vou colocar, vou colocar sem nada, botar uma reta normal. Pronto. Aí aqui eu vou ter os dados e aqui vai ter o meu polinômio passando por esses dados aqui. Eu vou plotar. Vocês entendem que fazendo isso eu estou plotando 2 gráficos ao mesmo tempo, né? Se você não gostar disso aqui, você fecha e dá um hold on. O hold on aqui, ó. Hold on. E aqui, o que eu fiz aqui? Hold on. Aí você faz o mesmo comando, ó. Plot, xy, pronto. Se você fizer desse jeito, ele vai fazer também a mesma coisa. Vou rodar aqui, executar. Eu vou tentar ajeitar esse computador até próxima semana, tá ruim. Eu apago isso tudo e formato logo tudo, essa droga. Tá bom. Tá indo. Bora. Opa, apareceu. Foi um vírus que entrou nesse computador, só pode ser. Pronto. Aí, ó, aqui é um ponto, que é o 1, aqui é o ponto, que é o ponto 2, 2, aqui é o outro ponto, que é o ponto 3, 2, e aqui é o outro ponto, que é 4, 1.5. E essa curva vermelha aqui é o polinômio que eu interpolei. São os pontos que eu escolhi para passar por... eu tenho todos esses vermelhos, são valores que eu tenho. Eu tenho imagem, qualquer valores aqui que eu coloquei naquele vetor x, eu tenho as imagens dele. Vocês entenderam, senhores, o que eu fiz? Entenda aí, professor. Pronto, essa é a ideia principal da interpolação. Eu consegui literalmente encontrar valores entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. E todos esses valores eu tenho, são valores intermediários, que, já que é um polinômio, é como se fosse uma média, é como se fosse uma média aritmética entre esse ponto e esse ponto, que leva em conta essa distância aqui, está relacionado... Lógico que tem métodos que levam em conta essa média. É usando essas ideias que eu faço a história da média móvel também. É possível fazer um algoritmo de média móvel, que é um pouco mais complicado, que é o que o pessoal usa para fazer a estimativa da média do Covid, lá que tem os dados do Covid, e eles falam, a média móvel, é basicamente algo parecido com isso aqui. É como se fosse um interpolador. Certo, senhores? Aí tem outros interpoladores mais sofisticados. Professor, aí o Matilde lá do Octávio, ele dá aqui... Que função é essa desse gráfico vermelho, se quiser saber? Eu encontrei eu dou o x e o y, eu dou o xi, que são os pontos que eu quero interpolar, e encontro o y, que são os pontos interpolados. A função que eu uso é interp. Aí eu encontro os pontos que são imagens desses pontos xi por esse polinômio que passa por esses pontos aqui. Aí, se você quiser visualizar o gráfico, você usa o comando plot. Tá vermelho porque foi o default dela, mas eu posso escolher outra cor. Vou botar aqui, sei lá, eu não lembro, blue. Tá aqui acho que é B. Pronto. Se eu fizer isso aqui, vai ficar... Vou rodar só isso aqui. Vai ficar azul. Mas, professor, a pergunta é se tem como visualizar o polinômio que dá aquele gráfico. Os coeficientes do polinômio? Sim, isso. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Eu só estou encontrando numericamente um polinômio de grau... Não, mas se bem que... um polinômio que passa por esses pontos. Esse aqui, analiticamente, você está falando, né? Sim, tipo, não, nesse caso, não. A minha função é o seguinte, eu tenho uma determinada área e eu só sei em determinados pontos. Aí eu vou colocar e ele vai me dar esse gráfico, né? Vai me dar esse polinômio. Mas se eu quisesse encontrar ele para eu fazer manualmente, dissesse, eu quero só esse outro ponto aqui, não quero o gráfico inteiro. Eu só quero esse determinado ponto que está na média. Pronto, então eu entendi. É possível fazer isso. Eu vou apagar aqui para mostrar a você como faz isso. Eu entendi já. Porque eu pensava que você estava querendo um polinômio analítico. Eu quis encontrar só o x entre 1, vamos colocar um valor lá, por exemplo, entre 1 e 2. O ponto 1.5. Eu não sei quem é a imagem de 1.5. Eu sei quem é a imagem de 1.5? Eu só sei que a imagem de 1 é 1, a imagem de 2 é 2. A imagem de 1.5 eu não tenho. Então, literalmente, eu posso colocar o xi aqui. Aí eu vou encontrar a imagem, encontrar só de um ponto.
em vez de um vetor. Se eu fizer isso aqui, colocar só um valor aqui, esse yi vai ser a imagem de 1.5. Que era isso que você estava querendo, né? Vou rodar para mostrar a vocês. Para não pensar que uma família, eu vou encontrar um valorzinho só. Eu vou executar. Vou apagar isso aqui, que isso aqui não serve para mim. Agora eu vou colocar aqui janela de comandos para ele aparecer. Né? Vai dar só o valor. Não. É só o valor. Que é só um ponto. Mas eu posso plotar esse ponto se quiser. Tá aqui, ó. O xi é 1.5, o yi é 1.65, ó. Eu encontrei um ponto pelo polinômio que eu consigo encontrar só um valorzinho que é a imagem pelo polinômio. Por isso que eu boto uma família de valores, que eu vou encontrar aqui uma família de valores aqui. Aí eu consigo plotar. Mas eu posso plotar esse ponto. Vamos lá como é que plota. Queria assim, ó. Plot. Aqui eu vou botar o x, vírgula, y. Vírgula, vou botar uma bolinha aqui. Bolinha. Aí eu vou fechar aqui. Fechar aqui para não confundir. Aí eu vou botar o Odion aqui, só para vocês se acostumarem para usar o Odion, que é melhor. E vou botar aqui o plot. Plotar só um ponto. Aí eu boto o quê? Para plotar o ponto, eu boto o xi, vírgula, yi, vírgula, vou botar um asterisco para diferenciar. Acho que aqui vai dar certo. Vou plotar isso aqui, senhores. Executar. Seleção. Pronto. Tá meio esquisito, tá meio apagado, mas aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, 2, aqui, ó, 2, 2, 3, 2 e o 4 e 1,5. E o ponto 1.5 é esse aqui, ó, a estrelinha aqui, tá vendo? É o ponto que eu interpolei. Beleza, então. A maioria dos exercícios vai ter essa estrutura. Aí aqui, esse exemplo aqui é a mesma coisa que eu vou fazer, só que mudou os valores de x, os valores de y. E ele quer encontrar quem? Eu vou fazer várias interpolações usando cada um dos métodos para ver a diferença. E eu vou plotar com essa função para mostrar o quão próximo fica dessa função aqui. Então, primeira coisa eu defini o x, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, aqui é de 0 até 5. Eu não precisava colocar esse 1 aqui não, só botar 0, 2 pontos, 5 já matava. Depois o y, eu só fiz digitar esses valores que estão aqui, tá? Aqui os valores, ó. 1, tal, tal, tal e tal. Agora eu quero os pontos que eu quero interpolar. O xi é de 0 até 5 em 0.1. Eu peguei vários valores entre 0 e 5. Agora eu vou definir cada um dos pontos usando cada um interpolador. Vou chamar de y linear, que é o interp 1 xy linear aqui, ó. Aí vai encontrar um interpolador linear. Y1 spline, que é o interpolador usando spline. YI, que é usando o interpolador de, deixa eu lembrar o nome, que eu nunca usei isso, é interpolador de Hermite, por parte. Polinômio de Hermite. Isso usa muito na física. Então, são 3 interpoladores diferentes. Aqui é a minha função principal, que é 1.5 elevado a xi, que é o ponto que eu já tenho, cosseno de 2 vezes xi. Então, eu vou ter literalmente um xi, eu tenho essa função y, que é linear, essa função y, que é spline, essa função y, que é Hermite, e a função clássica, a verdadeira. E eu vou plotar cada um deles aqui. Eu vou usar um subplot para ficar vários blocozinhos. Primeiro eu vou plotar a função xy contra a minha função linear. Depois eu vou plotar a minha função xy contra a minha função spline. E depois eu vou plotar o xy contra a minha função de Hermite. Certo? Beleza. XY são os pontos. Aqui é a função verdadeira e depois a função interpolada. São 3 funções, cada bloquinho desse aqui. Aqui é um subplot, que você basicamente bota subplot 1, 3, 1. Então vai ter 3 gráficos, e aqui é o primeiro gráfico, aqui é o segundo gráfico, aqui é o terceiro gráfico. Aí vai ficar um vetor, literalmente uma matriz. Aí quando eu plotar isso aqui, vai dar esse gráfico aqui, ó. As bolinhas são os pontos. São os pontos. Deixa eu ver aqui, só para confirmar aqui. As bolinhas são os pontos. O tracejadozinho aqui são os interpolados. Tá vendo os tracejados? São os interpolados. Não, minto. Esse aqui é a função reta.
Mas tá tão igual, né? Todos estão igual, né, senhores? Não estão igual, não. Tá certo. Esses tracejados foram interpolados. Aqui a reta linear, pode ver que é um polinômio reto. Pega uma reta aqui, uma reta aqui, reta aqui. Isso aqui é o spline. O spline já ficou mais suave, ó, tá vendo? Ó, ficou mais suave o spline. E esse aqui é o de Hermite, o polinômio de Hermite. E esse preto é a função verdadeira que passa pelos pontos. Nenhum deles aproximou bem o polinômio verdadeiro. O que chegou mais próximo foi o spline, né? Não? Concordam, senhores? Professor, esse outro aí fica parecendo com esse da reta. Agora vocês têm que entender uma coisa. Por que não ficou parecido? Porque essa curvatura que veio aqui do verdadeiro, esse ponto com esse ponto, eu não tenho informação para ele fazer isso. Eu teria que dar uma informação a mais, pelo menos um ponto a mais aqui, um ponto mais aqui, para ele aproximar, descer e subir. Porque a tendência é pegar um polinômio que tiver que aproximar melhor aqui. Eu consigo criar um interpolador melhor que isso, senhores, mas é o que temos para a gente. É uma aproximação. Você nunca vai encontrar o valor verdadeiro, é uma aproximação. Então, o melhorzinho é o spline cúbica, que é o que eu uso na prática. Agora, eu consigo fazer o interpolar e criar um ajuste de curva. Se eu fizer um ajuste de curva, fica melhor. Usar o polyfit, lembra do polyfit que eu ensinei anteriormente? Polinômio, a gente obriga o polinômio a passar pelos pontos, mas se eu quiser um ajuste de curvas, eu boto um polinômio do 5º grau aqui, por exemplo, ele dá uma curva bem bonitinha, melhor do que esse aqui. Aí eu vou ter a cara da função, literalmente, vai ser melhor. Mas vocês entenderam, né, esses gráficos? Diga. Mas como o senhor disse aí, se esse dado aqui de baixo, eu acredito também até com o de curva, ele não vai fazer essa curvinha aqui de baixo, não, né? Mas se eu usar o polyfit, se eu botar um polyfit e jogar um polinômio de um grau maior, ele faz essa curva aqui. Ele faz essa curva aqui. Com polyfit, né? Polinômio não. Polival, interp não. Interpolação não. Mas o polyfit você consegue fazer um resultado melhor do que isso aqui. O ajuste de curva é bem melhor do que o interpolador. Eu uso mais ajuste de curvas do que a interpolação. Mas é o que temos. Entendi, professor. Aí, senhores, vamos fazer. Se vocês quiserem, eu faço esse exemplo aqui usando o polyfit, só para a gente se acostumar. Pode ser? Isso aí para a gente ir adquirindo conhecimento. Porque esse aqui, interface de ajuste, isso aqui é mais para o MATLAB, isso aqui não tem no Octave. Isso aqui é uma forma de você, usando o MATLAB, apertando botões, ele escolhe lá o polinômio, tudo que você quiser. Ó. Isso aqui você só vai conseguir fazer essa estruturação manual, o jeito que está fazendo aqui, no MATLAB. No Octave você não faz, não. Certo? Mas a gente pode resolver alguns exercícios também. Deixa eu tentar abrir esse... Para não ter que ficar digitando manualmente, eu vou abrir Olha, funcionou. Olha, agora tá apagando. Que diabo é isso? Olha, com o mouse... com o mouse apaga, eu sou muito burro. Não apaga com a caneta. Sim, deixa eu abrir aqui o próprio livro. Abrir esse livro aqui. Qual é a página? Tá aqui. Aqui dá para ver. Ajuste curvas. Deixa eu dar um zoom aqui, meu Deus. Eu vou fazer aquele mesmo exemplo usando polyfit, só para vocês se acostumarem, para ver se fica melhor ou não. Eu desconfio que vai melhorar. Então, eu vou copiar isso aqui, certo? Vou copiar isso aqui. E vou copiar isso aqui. Ctrl C. Eu não vou usar tudo, não. Vou usar só o interpolador para comparar um com o outro, certo? Deixa eu ver aqui. Vou apagar isso aqui. Vou colar. O X eu disse aqui. O Y também está bonitinho. O XY. Interp eu vou usar só o spline, que esse aqui não me interessa. E esse aqui também ficou ruim. Não gosto aqui. Eu uso o spline, que é o melhor que tem. Agora eu tenho a função normal, a verdadeira. E eu vou usar o polyfit. Então, fica assim. Ó. P igual a polyfit. Polyfit. Está aqui aparecendo. Polyfit. Aí, você coloca o valor de x, os pontos de x que você quer, que é o x, os pontos de y, e você bota
o grau do polinômio. Vou botar grau 5, por exemplo. Aí aqui você vai ter o polinômio desses pontos aqui. Depois que você tem um polinômio, aí você vai ter que encontrar os valores do polinômio. Vou chamar de YP. Ó. YP, que é os valores do polinômio P aqui, é o polival. Polival, ó. Polival, que é os valores do polinômio P nos pontos de x, que no caso o ponto de x vai ser esse ponto xi aqui. Se vocês não estiverem entendendo, perguntem. Agora eu vou ter vários pontos. Eu tenho os pontos x, os pontos y, que são os pontos brutos. Eu tenho o xi, que são as interpolações. Eu tenho o yi, que é o interpolador, o polinômio spline, que está ajustando esses está encontrando as imagens de xi. Eu tenho a minha função verdadeira. E eu tenho o meu polinômio P, que é o polifit grau 5, que está ajustando os pontos xi. Eu vou plotar cada um deles. Eu vou fazer aqui, ó, plot. Primeiro eu vou plotar o x e o y. X, y, que são os pontos. E eu vou colocar asterisco, para ficar mais bonitinho. Bolinha é feio. Pronto. Isso aqui é o primeiro plot. Agora eu vou botar o hold on. Meu Deus do céu, porque quando eu dou enter, ele aparece essa bodega aqui. Pronto, agora eu vou botar o mesmo plot. Ó. Plot. Agora eu vou plotar quem? Eu vou plotar o meu interpolador, que é o xi, com o y, esse y aqui, Ctrl C. Eu posso até colocar uma cor diferente, mas deixa assim mesmo. Deixa eu botar aqui um que... Depois eu vejo aqui uma cor diferente, que eu não lembro mais das cores, não. Deixa eu ver aqui. Preto, black, blue é azul. Tá azul. Pronto. Azul. Agora eu vou botar o outro. Plot. Agora eu vou botar o xi. E vou plotar a minha função. A minha função é a minha função yfun, que é a função clássica. Yfun. É a função verdadeira. E a função verdadeira eu vou colocar o quê? Vou colocar... Verde é o quê? Green é? Verde. Nem lembro. É, professor. Deixa eu pegar o outro plot aqui. Plot. Agora eu vou pegar agora o polifit, que é o xi contra o yp. Vou deixar sem nada para ver que cor ele vai aparecer. Eu acho que vai ser vermelho, não sei. Agora eu vou rodar essas coisas aqui. Eu vou rodar tudo isso aqui. Para não ficar aparecendo, vou botar o ponto e vírgula aqui, para não ficar demorando tanto para aparecer na tela, aquelas coisas aqui. Certo. Vamos esperar agora. Agora eu vou rodar essas bodegas aqui. Eu espero que a minha função do YP seja melhor, viu, senhores? Eu espero que seja melhor. Desculpem a demora, mas eu vou tentar resolver esse problema do computador, viu? Tá muito lento. Pronto. Então. Certo. O vermelho é o polifit. Lembra que eu falei a você? O polinômio passa exatamente pelas curvas. O azul é um azul e falta de identificar alguma coisa aqui, senhores. Ó, só para lembrar aqui. O azul é o polinômio interpolador, certo? O spline. O verde é a função verdadeira, viu? O verde é a função verdadeira. E o tracejadozinho, como é que chama? O asterisco é os dados. E o vermelho, que é isso aqui, o vermelho é que é o spline, é o polival, é o polinômio ajuste. É o ajuste polinômio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês. Então, o dado é esse. Isso aqui é um dado, isso aqui é um dado, isso aqui é um dado, o asterisco, tá vendo? Asterisco, asterisco, asterisco. O azul, agora eu já esqueci. Deixa eu ficar que é melhor que eu visualize aqui e digo. Ó, o azul é o polinômio. O azul é o polinômio. O azul é o polinômio spline, o azul. O vermelho é o do quinto grau, ó. Ele deu o azul, cadê o verde? O verde é a função verdadeira. Perceberam que o vermelho e o azul ficou parecido? Ó, o vermelho e o azul estão parecidos, né? Não? O azul é aquele do interpolador.
E o vermelho e o verde é o ajuste. O verde é o verdadeiro e o vermelho é o ajuste. Ele não chegou? Ele não chegou próximo? Chegou, senhores? Chegou, professor. Eu posso mudar isso aqui. Como é que eu mudaria isso aqui? É só mudar o grau disso aqui. Eu vou mudar esse grau para 3, por exemplo. Acho que o 3 chega melhor. Deixa eu botar um 3 aqui para ele ficar melhor. Ou não. Deixa eu executar tudo. Ih, ficou uma merda o 3, ó. Ficou uma droga. O 3 não presta, não. É, tem que aumentar o grau. Desculpa. Eu vou botar aqui Coloca um. o 7 aí, Eu vou botar pra aqui. ver. Eu vou botar um 10 logo, essa bodega. O computador vai estourar aqui. Se estourar, não é minha culpa, não, viu? Aí a aula acaba É porque logo. o 10 é mais Eita, pra parábola, né, bexiga! professor? Olha que doidice eu fiz, ó. Ele fez essa loucura aqui, ó. 10 é muito, Porque é senhores. mais pra parábola, né? Pá, coloca um ímpar, um 9. Eita, tem que copiar tudo, né? O 5 ficou bom. O 5. Ah, o 5 ficou bom. O 9 não ficou bom, não. Ficou o 5. O 5 é melhor que o verde, o 5. Deixa eu botar o 5, Mas voltar o já no 5 lá. início, viu, professor? Já no início ele se aproxima mais ao verdadeiro, o 9. É, o início fica meio ajustado, só o final fica uma droga, né? Agora o 5. O 5 ficou bom. O 5 O foi o final melhor. fica Ficou, ó. bom, aí o início ele dá aquela curvatura ali. Pois é, Coloca então um o 7, que é o polinômio. intermediário dos dois. É o 7. Vamos lá, um 7 aqui. Tem uma questão que eu botei na prova passada que foi um desafio para os alunos. É, não ficou bom, não, tá vendo? O 7, ó. A Tá bom, diferença não. aqui não ficou. O 5 foi o melhor. O 5 foi o melhor. Pois é, então pronto. Vamos fazer mais exercício. Vocês entenderam a ideia, né? Aqui é o Sim, professor. polinômio. Pronto. Aí vamos fazer exercício. Não vou fazer esse negócio, não. Legal, isso aqui. Eu não sei que porra é isso aqui, não, né? Dá uma função e tal. Dá uma função, blá, blá, blá. Vamos pegar um polinômio. Vamos pegar um exercício sem estar feito. Vamos fazer um exercício do nada. Pegar um exercício mais complicado. Pega esse aí do cilindro, professor, para nós ver. Sei Aqui, nem ó. o que tem dizendo aí, mas É esse 10, né? É o 10 ou o 9? eu acho que o 9 que é mais simples, que não tem a cúpula. Vamos lá. Um cilindro de alumínio, um tanque de alumínio, de combustível de alumínio, cilíndrico, possui um diâmetro externo de 30 polegadas e uma altura de 50 polegadas. A espessura, se chama do muro, né? Deve ser a espessura da casca, né? Da casca do cilindro, chama de Professor. wall. Que no caso é o T ali, né? A espessura do muro eu não sei como é que chamaria em A barreira, português. né, professor? Pode chamar assim, a barreira do cilindro. A espessurazinha da lata. A espessurazinha da lata, podemos dizer assim, é T. A caixa, a tampa, e a tampa de cima e a tampa de baixo, que é o bottom e o top, no fim, possui mais ou menos 25% Taiker. Taiker é o quê? Espessura? Determine T Vou olhar se aqui, professor. o peso do tanque é 125 libras. O comprimento específico do alumínio é 162 libras por... Essa questão aqui exige um pouco mais de coisa de física, né? Eu acho que deve ter um exercício parecido com esse aqui, por isso que ele botou isso aqui. Querendo Mais fugir, grosso, ó. professor. É, né? Deixa eu pegar aqui um exercício que deve ser mesmo. Esse exercício é o mesmo dele aqui. Ele dá um exercício aqui, ó. As dimensões externas de um retângulo, de uma caixa retangular, a tampa de cima, os 4 lados, sem o topo, sem a tampa, foram feitos de alumínio. São 24 por 12 por 4 polegadas. O comprimento do muro, né, da espessurazinha da caixa,
da tampa e dos lados é x. Deriva uma expressão que relaciona o comprimento da caixa e a espessura da caixa x. Determina a espessura x da caixa que pesa 115 libras. O comprimento específico do alumínio, peso específico do alumínio é 0,10 libras por polegada ao cubo. Aí ele usa a física, né? O volume específico do alumínio é dado por peso dividido pelo comprimento. O volume específico do alumínio, peso dividido por lambda. Esse lambda aqui é o peso específico. É tipo uma densidade, né? Tipo uma densidade. Aí ele tem essa relação. Com essa relação, eu calculo o volume específico disso tudo aqui, em função de x e disso aqui. Tem um volume disso aqui. Isso aqui é para resolver a equação, senhores. Aí eu tenho um polinômio, né? Eu igualo a zero, eu vou ter que literalmente, onde o volume interno da caixa é subtraído do volume externo. Ele fez um volume maior menos um volume menor. Aí reorganizando dá essa equação aqui, tá vendo? Que é um polinômio do terceiro grau. A raiz desse polinômio é requerido. Ou seja, para resolver isso aqui, eu vou ter que resolver essa equação. Aí eu monto esse polinômio, eu faço esse produto no MATLAB, né? E encontra as raízes do polinômio. Foi ele que fez, ó. Definiu cada um desses polinômios aqui, calculou o produto, ó, o produto que é a convolução. Aí ele fez ele fez essa soma desses polinômios aqui, ó, fez esse negócio todinho aqui. Depois encontrou as raízes desse polinômio, usando roots. Aí deu a resposta. Encontrou as raízes, foi só essa, né, complexa, essa aqui, 0,26. Resolveu o problema. Interessante exercício, né? Eu não ia saber fazer isso só nunca, viu? Se eu ia ter que ficar pensando comigo aqui. Primeiro, eu tenho que lembrar dessa formuleta aqui, que eu não ia lembrar nunca. E o exercício é parecido com esse. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa. Ele dá uma formuleta que eu vou substituir, encontro um polinômio e faço as operações. Em vez de fazer no braço, eu faço no MATLAB. Interessante. Interessante mesmo. Vamos fazer um mais simples aqui que dê para fazer, que eu vou cobrar na prova de vocês, que eu não vou botar essas coisas que exigem muita física, não. Então, pronto, professor. Coloca o nosso mais simples aí mesmo para a prova, ok? Tá meio Ó, essa complicada. daqui, essa daqui eu já coloquei na prova de vocês, ó. Vou colocar na prova de vocês aqui, ó. Ó, eu tenho 5 minutos para fazer, né, senhores? Ó, escreva uma função que calcula o máximo ou o mínimo de uma equação quadrática da forma ax2 mais bx mais c. Ou seja, é uma função que calcula o máximo, eu dou o valor de a, b e c, e você encontra os valores de x, y e w. Ou seja, as entradas é a, b e c, os argumentos são os coeficientes a, b e c, que são as entradas. As saídas são x, são as coordenadas de x, de y, x e y é o máximo e o mínimo. Né? As coordenadas de x e y e w, só para dizer se é máximo ou mínimo. Ou seja, você encontra o valor de máximo e mínimo, que é um x e o y, e w você diz se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Ou seja, se esse w for 1, é máximo. Se for 2, é mínimo. É para criar uma função que dá essa resposta. Aí eu dou essa função e encontrar o máximo e o mínimo. Essa questão é fácil de fazer. Como é que encontra o máximo e o mínimo de uma função, senhores? Do segundo grau. Alguém sabe dizer? Professor, não tenho nem ideia, viu? Pô, do segundo grau, bicho. Vocês estudaram isso, não? Não, estudamos a função de segundo grau, mas o máximo e o mínimo dela, como calcular. O mínimo é menos infinito e o máximo é Não, mais bicho, infinito, o máximo né? é isso aqui, bicho. É o vértice da função. Nunca estudaram o vértice da função, agora não? eu entendi. O máximo da função é isso, bicho. O máximo é isso aí, ó. Vocês aprenderam que... O máximo da imagem, né? Sim, o máximo da função. O valor máximo da função e o mínimo da função. Nesse caso aqui, o vértice é dado... Esse ponto aqui é o menos b sobre 2a, que é exatamente o x' mais o x2' dividido por 2. Isso aqui é o x' mais x2' dividido por 2. E o máximo da função... É a raiz, né? É a raiz da equação. Não é assim que você... Né? É quando vocês estudaram a equação de segundo grau, não encontra x' e x2'? Usando isso, delta? X1, X2, isso. Chama x... no ensino médio a gente chama x', mas só x1 e x2, tanto faz. Pronto. E esse aqui é o valor da função máxima. Esse aqui é o x do vértice, né? Que chama x do vértice.
Isso aqui é o y do vértice. O y do vértice é o f de x de vértice. Uma outra forma de calcular é usando uma fórmula. Vocês lembram da fórmula que vocês utilizam no ensino médio? Menos delta sobre 4A. Vocês estudaram isso em fundamentos? Não estudaram uma disciplinazinha no primeiro período? Em matemática básica, sim. Pois é, então, se eu der uma função qualquer, se eu der uma função tipo ax2 mais bx mais c, você consegue encontrar o valor de x vértice e y do vértice? Sim, né? É só eu substituir aqui o valor de A e B aqui na fórmula. Aí tem o valor de x vértice e y do vértice. Como é que eu sei se uma função tem máximo ou mínimo, se o valor é máximo, se a concavidade é para baixo ou para cima? Vocês sabem dizer? Como é que eu sei se a parábola, a concavidade é para cima? Perfeito. Então, eu consigo dizer, dependendo do valor de A, né, do valor de A, eu sei se o valor da concavidade é para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, o valor de A é positivo ou negativo? Negativo. Alguém sabe? Negativo. Então, nesse caso aqui, ó, o valor, quando o A for negativo, é um ponto de máximo. Concorda? E quando o A for o A for positivo, é um ponto de mínimo. Certo? Vocês já estão estudando o que em derivada? Já estão estudando máximo e mínimo em derivada? Ou não? Em cálculo? Que eu lembre não, viu, professor? Estão estudando o que em cálculo? Em cálculo é os polinômios, se não me engano. Derivação. Derivação. Ah, você ainda tem que calcular derivada de função, é? Tá devagar demais. O fato é que vocês vão aprender a encontrar o máximo e o mínimo da função usando derivada. Nesse ponto aqui a derivada é igual a zero e nesse ponto aqui a derivada é igual a zero. E para saber se o ponto é de máximo e de mínimo, vai ter várias formas. Uma das formas é usando a derivada segunda. E a derivada segunda, ó, se a derivada segunda for negativa, o ponto é de máximo. Se a derivada segunda for positivo, o ponto é de mínimo. Vocês vão estudar isso também. E a derivada segunda, senhores, se vocês pegar um polinômio de segundo grau, vai ser exatamente esse número aqui, ó, o A. Se for um polinômio de segundo grau, por exemplo. Entendeu? Pois é, então, usando essa coisa aqui, a gente consegue fazer a função. A minha aula quer que eu faça rapidinho, senhores, ou deixo para a próxima aula? Pode fazer, professor, tá tranquilo. Tá? Tem aula depois de mim? Tem, Marcel? Tem. É melhor deixar para quando eu botar na prova, mas é fácil. Não é tão difícil, não. É só usar essa formuleta aqui, ó. Eu vou dar o valor de. Eu vou dar uma função. Eu vou dar uma função qualquer aqui. Eu vou estar aqui. Max. Meu Deus do céu, eu tenho que ajeitar isso aqui. Eu vou ter a saída um x, um y e um w. Aqui vai ser um max min f. Eu inventei agora. Aqui vai ter o valor de A, B e C, que você vai dar. Encontrando o valor de A, B e C, aí você encontra o x. O x é quem? É menos B sobre 2 vezes A, já que o A, B e C tem. E o y é o delta, é menos delta, ou seja, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, 4, menos delta sobre 4A, 4 vezes A. Pronto, aqui é o x e o y. Agora você bota aqui um if, ó. If W for maior que... Desculpa, que W, Márcio? A, né? Se A for maior que zero, aí você bota aqui, W igual a quanto? Quando é um A é positivo, é um valor de mínimo. Então, aqui tem que ser 2, né? W é igual a 2. Else, ou seja, caso contrário, W é igual a 1. End. Pronto. Se você colocar esse código aqui, do jeito que está aqui dentro da função, ele vai ter 3 saídas. Vai ter o x e o y, que é exatamente isso aqui, e vai ter um w. Se o a for maior que... Se esse a que você definiu aqui for positivo, o w vai ser 2. E caso contrário, ou seja, o a ser negativo, o w é igual a 1. Pronto. Se você fizer isso aqui, esse código aqui,
você tem a função, onde você dá o valor de A, B e C e vai ter essa saída, o X e o Y, que é o ponto de máximo e de mínimo, e o W vai aparecer na tela o W, se é 0 ou 1, se é 1 ou 2 ou 1, por acaso. Pronto, tá bem tranquilo. É só digitar isso aqui que mata a função. Entenderam? Sim, professor. Agora dá para fazer essa questão usando derivada. Aí já eu posso ensinar vocês depois, que vocês estiverem mais avançados. Vocês estão muito devagar em cálculo, viu? Após eu já terminei integral hoje. Terminei integral, já vou entrar em técnicas de substituição trigonométrica e já estou acabando integral. Agora porque é um cálculo, que é cálculo 1 e cálculo 2 junto, né? E vocês têm que estudar mais um refinozinho melhor. Então tá, eu vou parar de gravar para não atrapalhar tanto aqui. Deixa eu parar de gravar.